Beleza, ó. Mas hoje quem tá dando aula pra gente é o nosso professor Luiz Hilário, né? O famoso coordenador da escola. Ele estará dando um tema é o tema sobre métodos de exploração de dados, tá bom? Ele também dá aula de Data Science, se não me engano, é professor lá na Univem, né? Então, a gente já tem um pouco mais de conhecimento nessa área. Eu acho que vai ser uma aula muito proveitosa para a gente poder aprender muito com ele. Só algumas atualizações. Eu conversei um pouco com o nosso grupo aqui, a gente teve umas reuniões agora recentemente, e a gente está com alguns projetos futuros, tá bom? Então fica ligeiro no grupo, que a gente está pensando em umas coisas bem legais aí pra gente fazer, pra gente não só ficar nas aulas semanais, né, de toda terça, a gente tá querendo levar o nosso projeto um pouco mais a fundo e, né, trazer algumas novidades aí, mas a gente ainda não pode falar, porque a gente ainda está definindo os principais, né, só terminando de definir os pontos, né. Mas a gente está querendo deixar um padrão mais ou menos que não do GAP. Não sei se vocês conhecem o GAP, é um grupo de estudos do MAP, né? Só que com algumas implementações a mais, eu acho que vai ser bem legal e vai ficar muito legal, muito didático esse grupo de estudos, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer, fica ligeiro no grupo, né? Só relembrando que para você obter o certificado no final desse semestre, você precisa ter mais de 70% da presença, tá bom? Então fica ligeiro também na presença, fechou? Então agora eu vou passar a palavra para o nosso professor Luiz Hilário, que ele estará dando aula agora pra gente. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado, Jonathan. Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que essa proposta, né, de transformar o grupo que começou, né, como um grupo somente para atualizar os alunos, para que eles pudessem aprender mais, né, sobre essa área de conhecimento, como era no começo, né, do curso de Big Data, a gente tinha os grupos de conhecimento, né, só tinha o propósito de fazer com que as pessoas aprendessem mais sobre aquelas áreas, né, e transformar ele num grupo de pesquisa mesmo, como um GAP. Já era um projeto meu, tá, Jonathan? Eu só não tinha ainda encontrado alunos para poder puxar essa frente. A gente, inclusive, estudou isso aí no semestre passado, junto com o pessoal que agora está no segundo termo, Daniel Toneto, o Jonathan, que é aluno de doutorado da Unesp de Tupã. Então, o pessoal estava tentando criar para nós até efetivamente a estrutura dentro da FAPESP, né? Fazer todo o cadastro, né, do grupo de estudos, e acabou não indo para frente pela correria, tá? Todo mundo estava ocupado, todo mundo estava cheio de atribuições e não conseguiu se dedicar para essa finalidade. Então, eu acho excelente essa proposta de vocês, tá? Bom, com relação ao tema de hoje, tá? É uma aula, mais aula mesmo, tá? É mais conteúdo teórico, mas é importante para que vocês possam entender qual que é a trilha normalmente adotada para o estudo de dados em cima desses conceitos, né, de data science, tá bom? Quando a gente fala de Big Data, a gente tem que lembrar do seguinte: Big Data, na verdade, é um termo em inglês que tem sido usado para descrever toda uma área de conhecimento ampla e diversa. O cientista de dados, ele está dentro dessa área, tá? A área de ciência de dados está dentro dessa área de Big Data, tá? O profissional de Big Data seria o equivalente a um full stack da área de ciência de dados, tá? Enquanto um cientista de dados está mais focado em esmiuçar os dados para poder extrair conhecimento, o cientista de dados ele vai operar também nas áreas que são de desenvolvimento de software, mas também nas áreas que são de captura de dados para promover desculpa, na área de captura de dados, que é utilizado justamente o desenvolvimento de software com essa finalidade também, tá? Então, assim, peraí, tá, você está falando com o Everson, tudo bem. Então, assim, quando a gente fala de Big Data, ele está lá desde a captura de dados no mundo real, a captura de dados através de softwares desenvolvidos de forma especializada para essa finalidade, softwares que capturam os dados dentro daquilo que seria a internet. Então, envolve IoT, envolve desenvolvimento de software, envolve a criação de webbot, envolve a identificação de onde os dados estão armazenados, né? E concentrar todos esses dados dentro de uma única estrutura, então envolve infraestrutura, envolve plataforma cloud, envolve muito mais do que normalmente o trabalho designado por um cientista de dados, tá? Seria um profissional completo para a área de extração de valor em grandes volumes de dados, tá bom? Mas quando a gente fala de extrair dados dentro daquilo que seria a trilha de um cientista de dados, existe uma teoria toda por trás desse assunto, que foi, na verdade, desenvolvida por diversas
diversos consórcios, diversos grupos de estudiosos. Então, não é uma só, existe mais de um método de extração de conhecimento. Eu vou tentar abordar os 3 mais famosos para vocês e vou comentar uma proposta que eu desenvolvi mais para resumir esse processo, para poder fazer com que a extração de conhecimento acontecesse sem grandes dificuldades. Tá? Agora, com relação a esses 3 métodos, é importante entender o seguinte, tá? Qual que é o melhor, qual que é o que está certo, qual que é o que está errado? Nenhum deles é melhor que o outro. Cada um tem uma aplicação um pouco mais focada em determinado tipo de abordagem. Então, vocês vão notar que o KDD, por exemplo, é um método mais acadêmico, tá? Mais da área de ciência da computação, transformando ele em um método mais assim ligado ao exercício profissional de um cientista da computação, de um engenheiro da computação. O método CRISP-DM, por exemplo, é um método um pouquinho mais empresarial, tá? É um consórcio de grupos, né, que tinham um apelo mais de negócio. E o SEMA é um método um pouco mais voltado para a solução da SaaS, tá? Então, vocês vão notar que essas são pequenas diferenças, mas todos eles têm vantagens e tem elementos valiosos para você agregar à sua forma de operar, de extrair conhecimento de grandes volumes de dados, tá bom? Então, ó, só um minutinho, eu vou só passar essa janela aqui do Meet para o lado e vou começar compartilhando com vocês a minha janela, tá bom? Bom, talvez eu acabe passando um pouquinho do horário normal, tá? Espero não fazê-lo, mas eu tenho 49 slides e tem 3 slides que dependem da interação de vocês. Eu vou precisar que vocês participem pesquisando. Só que eu vou resumir essas pesquisas em intervalos curtos, tá? Só de 5 minutos, tá? E não vou deixar muito tempo para que isso aconteça, senão a gente vai até muito tarde aí com esse tema, tá bom? Bom, o seguinte, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma observação, algum comentário, fica à vontade para interromper, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Aliás, é importante para mim interagir com vocês. Então, se eu perguntar, vocês estão entendendo? Está todo mundo tranquilo? Eu peço que vocês respondam, seja habilitando o microfone, seja enviando uma mensagem no chat. Eu estou deixando o chat aberto aqui do lado direito na minha segunda tela, tá bom? Então, se precisarem, mandem informação aqui. Bom, essa é a terceira reunião que a gente faz, a terceira aula. Deixa eu só fazer um comentário. Ô, Jonathan, você não pôs para gravar, pois? Colocou? Então tá bom. É porque eu não vi aqui que estava gravando, não vi o símbolo, mas tudo bem, tá? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu vi que o áudio do Jonathan ficou bem baixinho de novo, tá? Mas está todo mundo ouvindo bem, né? Tá perfeito, professor. Sim, senhor. Vamos mandar ver. Bacana. Então, vamos lá. Entre os métodos de exploração de dados, então nós temos os principais, o KDD, o CRISP-DM, aqui está faltando uma letra, isso aqui foi erro de digitação minha, tá? É o CRISP-DM, tá? E o SEMA, tá? São esses que nós vamos abordar e tem uma proposta que eu tenho assim, adaptado para a extração de conhecimento em dados, tudo bem? Então, ó, isso aqui, alguns alunos que já cursaram a disciplina do professor Favan, talvez o professor Rodrigo, tenham já visto esse gráfico do KDD, tá? A gente parte de dados que são identificados, selecionados, né? E aí são todos eles concentrados, né? Escolhidos e concentrados em um único lugar, tá? Esses dados passam por uma etapa de pré-processamento, tudo bem? E depois dessa etapa de pré-processamento, tendo já em mãos os dados pré-processados, executa-se uma série de transformações. Tá? Uma vez tendo os dados transformados à disposição, o profissional de ciência de dados pode passar a fazer aquilo que é conhecido como mineração de dados, tá? Para depois identificar padrões, avaliá-los e colocá-los em produção, utilizando-se do conhecimento que foi adquirido ou criado. Bom? E aí, eu vou pedir para vocês, me ajuda nessa parte aqui agora. Eu quero que você pesquise na internet o que é KDD, quais as atividades e ferramentas envolvidas com as etapas desse método, e aqui os citadas abaixo eu tinha deixado aqui, mas na verdade eu vou ter tirado, tá? Mas estamos lá. E levando em consideração
as etapas que já estão citadas abaixo: seleção, pré-processamento, transformação, mineração e avaliação. Tá? Vou dar 5 minutinhos, 17 horas e 15 minutos. Às 17 horas e 20 minutos eu volto a conversar com vocês, tá bom? Se você tiver algum insight, alguma informação valiosa que você identificou, pode colocar no chat, tá? Pode compartilhar com seus colegas aqui, tá bom? Henrique, vai lá. Qualquer coisa, depois você assiste o vídeo, tá? Bom, é o seguinte, pessoal. KDD é o tipo que o Google fez e ainda faz com livros. Nunca ouvi falar sobre isso, tá, Eric? Talvez tenha alguma relação, mas teria que olhar aí onde você encontrou esse tipo de comentário que te levou a crer nessa afirmação, tá? Na verdade, o Google ele usa uma série de técnicas e algoritmos para poder potencializar e otimizar o processo de busca, mas eu não me lembro do método KDD estando envolvido com isso, tá? Mas vamos lá, o que o Gabriel colocou aí faz sentido. Eu gosto muito, tá, desse site medium.com, ele é uma plataforma muito interessante para você coletar exemplos e tutoriais sobre data science, eu gosto dele, tá? E fala ali, sim, sobre o KDD, bem como os outros métodos. Até tem uma apresentação que eu sugiro, um artigo do medium.com, tá? E aí a gente vai continuar. Mas, ó, esse primeiro processo, pessoal, é para que vocês possam ir criando, né, uma prévia do conhecimento que nós vamos abordar. Eu não vou deixar isso somente numa pesquisa com vocês, não. Agora eu vou reforçar isso, mostrando para vocês o que acontece em cada etapa dessa e o que é o KDD, tá? KDD, na verdade, é uma sigla que vem do Knowledge Discovery Databases, ou seja, ela é um acrônimo, tá? Que foi cunhado em 1989 por esse cara, Piatetsky Shapiro, né? Com o objetivo de enfatizar que o conhecimento é o produto final de uma descoberta baseada em dados, tá? E aí ele se refere aí a um conjunto de passos, mas tem uma relação com o data mining. Tá? Quando a gente fala de mineração de dados, é uma etapa do KDD. Não é mineração de dados, às vezes as pessoas confundem, entendendo que é o processo inteiro do KDD. Não é. KDD, na verdade, estabelece uma série de passos, e entre dois passos, e eu vou voltar aqui para vocês entenderem, tá? Entre esse daqui, que é a transformação dos dados e a identificação dos padrões, eu executo, tá? Um ciclo contínuo de ajustes até que eu tenha padrões agradáveis, ou seja, que eu valide um dos meus modelos, e aí nesses vai e vens que acontecem aqui, eu executo o que é chamado de mineração de dados. Tá? Então eu tenho aqui os dados transformados por modelos matemáticos, estatísticos, de inteligência artificial, de machine learning, tá? E uma vez que eu tenho esses modelos aqui executados, transformando os meus dados, eu vou validar olhando por uma série de visualizações mais amigáveis que vão permitir que eu chegue à conclusão de que, olha, o meu objetivo foi atingido. Se eu conseguir atingir meu objetivo, eu passo para validação ou avaliação, validado e avaliado, eu tenho o modelo pronto e todo o meu processo de desenvolvimento concluído com aquilo que a gente chama de produção. Eu posso colocar em produção, tá? Mas isso não acontece normalmente num único passo. Eu tenho aí uma série de transformações que vão ser validadas. Não é bem isso que eu quero. Eu volto de novo, altero os meus parâmetros dos modelos de transformação, faço nova amostragem de dados transformados e aí faço novamente a visualização desses dados para poder validar ou não. Tá? Isso é feito continuamente até que os dados cheguem venham a convergir, né, para um resultado que seja o resultado esperado, e a partir de então eu posso passar para a avaliação. A avaliação é uma etapa, tá? Tem passos que vão acontecer ali dentro também, tá? Mas eu tenho que primeiro confirmar isso de forma visual, de forma
usando também algumas métricas, tá? De forma a conseguir entender que aquilo que eu queria atingir foi atingido. Enquanto eu não tiver atingido isso, eu continuo realimentando meu sistema, fazendo alterações nos modelos, tá bom? E essas alterações e esses vai e vens chama-se mineração de dados, tá bom? E aí, continuando. Então, ó, o KDD se refere ao conjunto de passos ou processos que visam a descoberta do conhecimento útil a partir dos dados, enquanto que o data mining seria uma etapa desse processo de descobrimento, né, que envolvendo os dados transformados e a avaliação gráfica dos resultados obtidos. Tá? Bom, na primeira etapa, na seleção, essa etapa consiste em selecionar um conjunto ou subconjunto, um subset ou um dataset. Tá bom? É normal, a gente tem, por exemplo, bibliotecas como NumPy, Pandas e outras bibliotecas que permitem que você, com comandos simples, crie subsets, crie datasets ramificados, que é assim, com conteúdos selecionados, um conteúdo menor daquele conteúdo maior, tá? Sem alterar o dataset original, tá bom? E aí, esses subconjuntos ou conjuntos farão parte daquilo que a gente entende como análise, tá? Diversas fontes de dados podem ser utilizadas, entre elas planilhas, sistemas gerenciais, data warehouses, os dados podem ter formatos diferentes, dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados, tá? Depois dessa etapa vem o pré-processamento. Pré-processamento, eu já tenho lá o bolão de informação. Para quem já fez o webbot, você pegou lá e juntou todas as informações que vinham do site. Mas você viu que vinha um monte de lixo, vinha acentuação, vinha espaço, vinha tags que você não queria. E aí você começa a usar alguns comandos para poder substituir, né, aquele lixo visual por um espaço ou por nada, para você poder eliminar aquilo da tua amostragem de processamento. Tá? Então, a etapa é o replace, exatamente, no é a etapa que consiste em fazer a verificação da qualidade dos dados armazenados e havendo a necessidade de executar processo de limpeza. Então, o processo de limpeza é uma parte do pré-processamento, não é o todo. Tá? Ainda existe a correção ou remoção de dados inconsistentes. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho amostragens de dados, tá, que podem vir com erro. Tem um sensor lá que, de vez em quando, ele dá um pico ali, porque fica exposto ao sol, acontece algum evento caótico, e ele me dá informações diferentes daquelas que eu queria. De tempos em tempos pode acontecer um erro. E esse erro eu tenho que eliminar. Tá? Então, eu tenho que corrigir, tenho que remover. Tá? E, às vezes, a correção envolve você fazer um processo chamado interpolação. Eu tenho uma informação aqui, tem outra aqui, tem um pico no meio. Não, eu tenho que interpolar, eu tenho que nivelar, eu tenho que normalizar. Tá? E eu tenho informações, falta de informações também, que eu preciso preencher também. Tá? E a interpolação é muito mais presente nesse preenchimento de gaps. Tá bom? E aí, esses dados inconsistentes, ou a verificação de dados ausentes, ou dados incompletos, ou anomalias que são outliers, tudo isso faz parte do pré-processamento. Tá? Continuando, transformação, a próxima etapa, consiste em aplicar técnicas de transformação. Inclui normalização? Inclui. Inclui agregação? Inclui. Inclui criação de novos atributos? Inclui. Inclui a redução e a criação de novos dados? Inclui. Mas inclui também aqui a parte de machine learning. Inclui a parte de métodos estatísticos para poder fazer com que esses dados, que antes eram dados, tá, com um determinado nível de valor agregado, passem a ter mais valor. Por exemplo, eu tenho uma fórmula matemática, eu quero saber qual é a velocidade, eu tenho lá a variação do tempo e a variação da distância. Eu posso transformar isso num novo dado, num dado novo, que seria a velocidade? Posso. Professor, mas não faz sentido, eu tenho os dados, eu posso calcular em tempo real. Pois é, mas se tiver 1 tera de informação para processar e fazer com que esse 1 tera de informação passe para um outro modelo depois, que seja o modelo de rede neural, deep learning, você acaba tendo dificuldade em relação ao desempenho do processamento. Então, é melhor que você tenha ele pré-calculado. Tá? Então, isso também pode acontecer. Então, aqui os dados eles são agrupados no mesmo lugar para aplicação de modelos de análise. Então, aqui entra modelo estatístico, entra modelo computacional, tá bom? Aliás, machine learning, deep learning, rede neural, tudo isso aí é modelo estatístico, tá? Estocástico, estatístico, é tudo matemático. A gente está dando, vamos falar assim, criando, né, uma série de estrutura
alegórica, né, em cima disso, dizendo, inteligência artificial, o computador é inteligente. Não, o computador não é inteligente. A inteligência artificial que a gente tem até agora são processos matemáticos, normalmente de força bruta, tá? Tanto é que nenhum cientista de dados sabe por que um modelo matemático criado em cima de machine learning acaba gerando resultados de alta assertividade. Não sabe. Porque o que acontece? Você tem uma série de entradas, você tem um processamento e você tem uma saída. E essas entradas têm pesos de rebalanceamento. Como você conhece as entradas e já sabe o que seria a saída esperada, ele passa as entradas, processa. Saiu a saída, ele testa. Se não estiver batendo com a saída esperada, ele volta, muda os contrapesos da entrada, faz de novo o processamento para poder verificar de novo. E faz isso até que o valor acabe sendo o valor esperado. Tá? E quando o valor é o valor esperado, ele aceita como um balanceamento correto. Mas ele faz isso numa primeira entrada de dados, depois ele faz para a segunda, depois ele faz para a terceira, e quando ele começa a encontrar, ele refaz. É um monte de cálculo que vai acontecendo sucessivamente. Chega uma hora que não é humanamente impossível você conseguir entender por que aquilo acabou acontecendo. Entendeu? Então, esses cálculos sequenciais que são feitos pelo computador, que são diversas vezes feitos pelos computadores, eles acabam fugindo da capacidade humana de interpretação daquilo que seria o fenômeno que gera o resultado correto naquela técnica. Então, é matemática, é força bruta, é um monte de processamento, tá? Não tem nada de inteligente ainda naquilo que diz respeito aos modelos de machine learning, deep learning e redes neurais. O que poderia acontecer no futuro é se o hardware e a estrutura de dados mudassem. O hardware teria que ser extremamente rápido, extremamente grande no sentido de espaço de memória, e a memória extremamente rápida também. Tá? E os modelos criados de estrutura de dados dentro desse hardware deveriam ser equivalentes aos modelos da estrutura cerebral, para poder começar a ter inteligência. Tá? Talvez, não sei, se você criar um programa que venha se distribuir na internet, talvez cada computador se torne um neurônio e consiga gerar algum resultado de inteligência. Mas isso é algo muito fora daquilo que a gente tem hoje, pelo menos divulgado de forma oficial. Tá? Mas continuando, né? Mineração, etapa que foca na confirmação dos modelos. Eu já fui lá, criei uma rede neural, processei os dados, gerei resultados. Agora eu vou avaliar. Os resultados são os resultados esperados? Mas como é que eu sei? Bom, primeiro, eu tenho que verificar, né, a hipótese e descobrir os padrões, né, que são gerados. Se esses modelos, né, derem os resultados que eu estou esperando encontrar, beleza, eu vou para frente, para a próxima etapa. Se não, eu volto para a parte de transformação. Mudo os modelos e transformo de novo. E, de novo, eu avalio. Tá? Isso acaba gerando, né, um retrabalho inúmeras vezes, né, dependendo do objetivo do projeto. Tá? Continuando, avaliação. Alguém queria falar? Pode falar. Então, me dá um exemplo desses modelos que o senhor está falando na prática. Na prática, modelo, por exemplo, tá? O KNN, por exemplo. Tá? O KNN é um algoritmo de classificação. Tá? Isso aí, na verdade, seriam passos adiante. Tá? Quem que perguntou, só para saber? O Noah. Noah. Então, Noah, é o seguinte, tá? Depois de entender como é que é o roadmap, como é que é a trilha para você chegar lá, aí vem a parte de explicação prática daquilo que seriam as ferramentas. Tá? Aliás, desculpa, aí vem a explicação teórica sobre os algoritmos que seriam utilizados. Depois a explicação prática da aplicação desses algoritmos utilizando as ferramentas de programação. Tá? Seria o próximo passo depois dessa aula de hoje, a aula que, de repente, o Gabriel, se eu não me engano, estava planejando em dar. Tá? Seria a parte de algoritmos estatísticos, algoritmos de classificação, de clusterização e mesmo algoritmos de aprendizado de máquina, que é o tal do machine learning, ou bem as redes neurais, ou aquilo que seria a parte de deep learning, que seria uma rede, né, multicamada. Tá? Bom, só para você entender, quando eu faço uma seleção de dados, tá?
Ali o Brian acabou de colocar o KNN, tá? Um artigozinho em uma página do portal Data Science sobre o KNN, tá? Você vai tentar identificar quais são os grupos, né, os clusters que se formam. Conseguiu? Teve um modelo legal? Então, beleza. Não conseguiu. Você trouxe um elemento novo, ele acabou entrando como um outlier, ele acabou não sendo classificado, você tem que mudar o algoritmo, você tem que mudar o teu processamento, o teu treinamento, tá? Seria mais ou menos isso aí, Noah. Deu para entender um pouquinho? Sim, professor, valeu. Então, vamos lá. Continuando, tá? A avaliação seria a última etapa, tá? Antes de colocar em produção. Consiste em avaliar o desempenho dos modelos criados através de ferramentas que vão permitir a melhor visualização dos dados. Então, ali nessa avaliação, eu vou olhar para os dados, tudo bem? Mas eu vou, ao mesmo tempo, avaliar performance, avaliar se os objetivos de negócio foram atingidos. E nessa hora, às vezes, eu preciso usar medidas estatísticas para poder avaliar essas performances, mas também eu preciso, às vezes, trazer profissionais do negócio para poder avaliar se aquilo realmente foi o resultado que eles esperavam encontrar, que eles esperavam que a gente extraísse do volume de dados deles, tá bom? Bom, aí a gente vai partir para a segunda técnica, o segundo método de exploração de dados, tá? Eu deixei técnica nesse slide, mas a gente pode usar métodos, tá? Como padrão, tá bom? Porque técnica eu acho que vale a palavra para outra referência aí. Mas vamos lá. Seria volta aqui, CRISP-DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Aqui é mais a indústria. São os processos que a indústria já adotava, tá? É uma visão mais de negócio voltada para a indústria, que é mais TI, transformando, né, aquilo que seriam os passos que eles entendem como passos válidos para você transformar dados em conhecimento, e aqui a indústria transformando para os passos que eles entendem seriam válidos, né, para poder transformar os dados em conhecimento. Tá? Então, aqui é um processo, vamos falar assim, que a indústria trouxe, tá? E que é, na verdade, descrito nesse infográfico. Você tem o Business Understanding, que é o primeiro passo, é o entendimento do negócio. O segundo passo é o entendimento dos dados. O terceiro passo é a preparação dos dados. O quarto passo, a modelagem. O quinto passo, a validação. E o sexto passo, o deployment, que seria produção, colocar em produção os modelos. Tá? E aí eu vou pedir para vocês, eu vou compartilhar com vocês aí no chat. Peraí. Vou compartilhar com vocês o endereço e vou pedir para vocês lerem esse artigo rapidinho, vou dar 5 minutos para vocês, tá? Para poder entender, né? É que eu explique aqui, na verdade, eu explicar para você, tá? Não é explicar para mim, você pode compartilhar aí, tá? Mas é mais para você entender, tá? Eu até poderia mudar isso aqui, entenda quais os passos adotados, né? E os documentos, não, isso aqui pode deixar para lá, isso aqui eu tirei, tá? Os passos adotados em cada etapa da metodologia CRISP-DM, tá bom? Aí pronto, ficou melhor aqui, tá? Então vou pedir... Eu entendi como é que funciona o processo do KDD, mas eu não entendi o ciclo. Você disse que num momento ele faz um ciclo e depois ele passa. Não é no KDD, é só no data mining, tá? Volta aqui. Só no data mining, tá? Só na mineração de dados. É isso aqui. Isso, essa parte. Como é que funciona esse ciclo, por favor? Não entendi. E se tivesse como o senhor me explicar de jeito, por exemplo, de um jeito mais grosso modo, assim, dando algum exemplo. Vamos lá, eu cheguei. Vamos lá, escuta só. Eu tenho um montão de dados à minha disposição. Eu fui lá, selecionei o que eu achava que era relevante, concentrei em um único lugar, fiz pré-processamento para limpar, para poder fazer o preenchimento de gaps, para poder fazer a normalização, fazer também a interpolação e preencher alguns lugares que estão com poucas amostragens de dados, mas eu preciso tornar aquilo tudo mais ou menos equivalente, né? E aí eu vou para o modelo de transformação. O modelo de transformação ou é inteligência artificial em deep learning, ou machine learning, ou rede neural, ou é clusterização, classificação, é KNN, o K9, né, e as outras ferramentas que a gente vai ter aí, tudo bem? E aí eu fiz transformações que eu preciso
pegar esses dados transformados e verificar se eles estão dentro daquilo que seria o meu objetivo, se eu estou alcançando a proposta que o estudo de dados tem. Ó, não está dentro daquilo que eu queria atingir. Eu olhei, não está batendo, não está legal. Os dados estão com pouca assertividade, pouca acurácia. Estou dando 82% de acerto, eu queria algo mais. Aí eu volto aqui, faço novas alterações, faço alterações nos modelos anteriores, eu mudo os parâmetros, mudo, às vezes, o tipo de algoritmo que eu estou usando, tá? Faço a escolha de um outro algoritmo para poder tornar mais eficiente, porque esse aqui é bom para tal aplicação. Eu tentei usar, mas não ficou legal. Vou tentar usar um outro que é um pouquinho diferente. Tá? E aí eu executo novamente essas transformações, adquiro novos dados transformados e avalio novamente. Avaliei, é o que eu quero? Não, não é. Eu volto novamente, até que os dados avaliados aqui sejam os dados que eu espero encontrar. Ou seja, que comece a fazer o sentido para mim de ter aplicado as transformações que eu apliquei. Esse vai e vem aqui chama-se mineração de dados. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigado por ter explicado de novo. Acho que minhas outras perguntas eu posso deixar para depois, que são tudo para meio que mais curiosidades em si do que uma coisa assim que vai fugir acho que vai fugir um pouco do conceito. Tá, na verdade eu pus para desenhar aqui, acabei não desenhando, tá, Luan? Mas é isso aqui, tá? Os dados transformados, tá? Eles precisam ser validados e se não forem validados, eles têm que voltar para cá para serem novamente modificados, os modelos modificados, novos dados gerados e aí novamente tentar validar. Não conseguiu, volta. Não conseguiu, volta. Isso aqui é chamado de migração de dados, tá? Professor, então esse ciclo ele vai e volta ali, né? Nessas duas etapas. Isso. Ele não chega lá na seleção de novo. Por exemplo, eu vim aqui na mineração de dados, eu não volto lá para a seleção. Só que mineração e transformação. É só entre a visualização e a transformação. Visualização dos dados e transformação. Ele fica aqui. Esse vai e vem que é chamado de mineração de dados. Tá? Entendi. Obrigado, senhor. Mais alguns minutinhos para vocês lerem o artigo, tá? Vou estender até um pouquinho mais aí, 17h46, vai, para vocês. De qual é o objetivo, né, de cada estudo. Mas tem métrica para isso. Tá? Tem técnica e estatística para isso, para você avaliar a qualidade dos dados também. Tá? Eu não sei te afirmar agora quais seriam as técnicas. Tem algumas que são citadas aqui no slide, mas eu não lembro se é para avaliar a qualidade do dado. Tá? E eu também citei, mas também não conheço a fundo as técnicas. Tá? Tudo é um método, tipo, por exemplo, o design thinking é um método de empreendedorismo, tem o Canvas e por aí vai. Isso aqui é um método para o data science. Sim, é um método, são os passos que você tem que executar para poder alcançar o teu objetivo. Tá? O MVP, o design thinking é um método de construção criativa. Tá? Isso. O MVP é um método de definição de escopo. E aí o outro que você comentou, qual foi? Canvas, é de negócio. Canvas é de negócio, Canvas é empreendedorismo. Na verdade, o Canvas é a versão simplificada do plano de negócio. Uhum. Beleza, professor. Muito usado hoje em dia porque os negócios, principalmente startup, precisam ser desenhados em um intervalo de tempo menor do que o normal, então o pessoal busca sempre essas versões mais otimizadas e resumidas, tá? Certo, eu comecei a ver umas semelhanças, por isso eu perguntei. Sim. Tipo, levantamento de problemas, essas coisas. Sim. Mas faz sim, é isso aí mesmo, tá? São passos que você tem que dar para poder atingir o teu propósito e objetivo de estudar os dados. E eu não vou fazer feito barata pronta, faço do meu jeito, Não, tem uma sequência de passos.
se eu adotar, a coisa tem uma chance maior, quer dizer, o processo tem uma chance maior de ser bem sucedido. Tá? Bom, já deu aí os minutinhos que a gente reservou para isso aí, mas continuando aqui, só para esclarecer para vocês, tá? O CRISP-DM ele foi concebido em 96 por um consórcio de 3 empresas que aplicavam data mining em seus negócios. Quem? A Daimler Chrysler, a SPSS e a NCR4. Tá? A metodologia ela é descrita em termos de um modelo de processo hierárquico que consiste em conjuntos de tarefas descritas em 4 níveis de abstração. Fase, tarefa genérica, tarefa especializada e instância do processo. Mas, normalmente a gente não se atenta a isso, não. Tá? O que a gente normalmente vê na documentação, dentro daquilo que seriam, né, as áreas acadêmicas e tudo mais, são essas etapas. Business Understanding, que é entendimento do negócio. E é importante você entender o seguinte, tá? Enquanto o KDD não tem o Business Understanding, faz falta. Então, o certo é você começar a construir as suas versões de métodos baseados em todos os métodos que você tem observando. Que para aplicações do agronegócio, de repente, o Business Understanding tem um valor muito maior do que necessariamente só selecionar os dados. Tá? Se você não entender qual é a proposta de negócio, talvez você não consiga extrair valor, extrair conhecimento daqueles dados. Você entendeu? Então, é importante você ir adaptando todas essas metodologias, todos esses métodos que eu estou apresentando para vocês, para a tua realidade e trazendo para as tuas práticas aquilo que você entende que é importante e de valor, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira etapa, ela consiste em identificar as reais necessidades do projeto. Tá? E como é que eu faço isso? Primeiro, identifico o tema que eu vou abordar. Mas isso é claro. Não, às vezes não é. Você tem uma noção. Aliás, no Design Thinking, no MVP, a gente consegue chegar a conclusões, às vezes, completamente diferentes daquelas que eram esperadas inicialmente. E é importante você dedicar tempo, dedicar esforço para tentar maturar isso, principalmente quando você faz essas práticas em grupo. Você acaba tendo resultados, às vezes, um pouco diferentes daqueles que eram os esperados inicialmente. Então, uma cabeça pensa muito melhor, aliás, várias cabeças pensam muito melhor que uma só. Então, é importante você fazer esse tipo de avaliação em grupo, tá? E depois, você vai levantar bibliografia sobre o assunto. Não é bem o que eu entendo, então, bom, procura aprender, procura levantar bibliografia. Entenda os processos da empresa. Ouça os especialistas que fazem parte da empresa. Tá? E aí você vai concluir o entendimento do negócio com ou sem sugestão de melhoria. Talvez se nessa fase você fale assim, não tem sugestão inicial ou não. Tá? E aí, ao fim dessa etapa, a gente tem que ser capaz de responder qual que é o problema que você quer resolver. Por que ele é importante? Qual é o impacto que essa solução traz? Tem que medir, tem que ter indicador de sucesso. Se não tiver indicador de sucesso aqui, você não tem como medir e falar qual é o impacto. Aí entram os KPIs. Tá? Como que a gente mede o sucesso da solução? Né? Estamos prontos para começar ou a gente precisa criar novas habilidades no grupo de pessoas que estão envolvidas com esse projeto? Tudo isso aqui tem que estar resolvido e respondido. Tá? Data Understanding. Aí eu entro no entendimento dos dados. Tá? Nesse caso, vocês estão notando uma coisa? Você não tem tanto a parte de seleção dos dados. Porque nessa parte anterior à seleção dos dados, você tem aqui sim, tá? Seria essa etapa de data preparation aqui, mas está faltando alguma coisa no meio aqui, não está? Porque é a visão da indústria. A indústria ela já tem os dados lá dentro. Ela não está preocupada em selecionar os dados. Mas no mundo real a gente vai precisar selecionar os dados. Aliás, nem no KDD e nem no CRISP-DM você encontra a parte de captura de dados. É importante a captura de dados. A captura de dados ela vai acontecer de três ou quatro formas. A primeira forma que eu posso citar para vocês é a identificação dos dados que já são de propriedade do grupo ou empresa que você quer desenvolver o estudo de dados. A segunda amostragem de dados que você pode capturar para poder consolidar o seu conjunto de dados, né, seria os dados que você obtém pela internet. E você captura através de webboot. A próxima amostragem de dados que você vai precisar são os dados que você captura do mundo real.
aí são dispositivos eletrônicos. Através de dispositivos eletrônicos, seriam os dispositivos de IoT por sensores, tudo bem? Vamos pôr aí, captura de dados reais no mundo real de forma autônoma, tá? Por sensores. E o último seriam os dados que você vai capturar do mundo real a partir da interação humana, que aí são aplicativos de celular, são sites que você vai induzir as pessoas, né, que você quer analisar ou quer coletar informação delas, a armazenarem dados para você. Startup mesmo, às vezes a startup ela ganha muito mais capturando dados do que efetivamente vendendo alguma coisa, entregando algum serviço em troca. Por exemplo, o Waze, né? O Waze ele captura um monte de dados que conseguem ser utilizados pelo Google como sugestão de melhoria de trânsito. O Google pode vender um monte de serviços a partir dos dados do Waze, né? Ele pode fazer uma proposta para um monte de prefeitura, falar assim, posso otimizar o teu sistema de trânsito inteirinho se você me pagar, né? Então, esses dados que são gerados também fazem parte dos dados que você vai utilizar no teu estudo, tá? Então, nesse caso do Data Understanding aqui do CRISP-M, eu não estou focado em capturar dados, porque eu já estou na indústria, eu já tenho os meus dados, eu quero agora entendê-los. Ah, legal, tudo bem. Então, eu vou ter que coletar, organizar e documentar esses dados que se encontram disponíveis para realizar análise exploratória. E aí, algumas perguntas vão ter que ser respondidas. Os dados estão disponíveis? Qual a dificuldade para extrair o valor deles? Né? Desculpa, para extraí-los, né, de onde eles estão. Perdão. Essa ação é permitida? A gente tem acesso? Porque, de repente, eu tenho um sistema proprietário que não me permite eu retirar os dados de dentro dele, eu vou ter que pagar por isso. Ou eu vou ter que fazer um acordo com a empresa. Mas os dados são seus. Tudo bem, hoje a gente entende isso. Principalmente com essa lei de proteção de dados, a lei de proteção geral de dados. Mas a John Deere, por exemplo, se você pegar o equipamento dela, né, e tentar extrair os dados dela, que ela gera dentro do equipamento, você perde a garantia do equipamento. Né? E a gente precisa comprar esses dados, essas perguntas têm que ser respondidas nessa etapa. Tá? E alguns pontos importantes precisam ser destacados. Primeiro, eu preciso identificar quais são os dados que são importantes para mim resolver o meu problema. 2, eu preciso analisar a qualidade desses dados, as anomalias, os outliers. Tá? E eu preciso executar a análise exploratória para identificar padrões, ou seja, eu preciso obter insights e formular ou reformular hipóteses. Seria como uma pré-data mining aqui nessa etapa, tá? Data preparation. Agora eu faço o quê? Eu faço o tratamento dos dados, verifico se as informações estão de acordo com aquilo que eu esperava, soluciono os erros dos dados. Tem um monte de erro aqui, eu preciso tirar isso aqui, né? Porque se eu deixar um outlier, como o Heisler comentou, na hora de processar um modelo matemático de machine learning, ele vai dar um resultado completamente diferente do que eu espero, porque ele vai ser influenciado por aquele pico que não faz parte da realidade. Tá? Preciso corrigir as ausências de valores. Aí eu preciso preencher esses valores. Como? Tem várias técnicas. Uma delas, por exemplo, a interpolação, é o que o pessoal usa para fazer mapa de... É matemática essa técnica, tá? Fazer mapa de geoposicionamento. Mapa de SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica. O que o cara faz? Ele coleta a amostra de, 10 pontos numa propriedade enorme. E ele sabe já o processamento desses 10 pontos. Ele gera matematicamente quais seriam os valores entre esses pontos. Como são pontos, né, que estão distribuídos, né, pelo menos em 2 dimensões, que seria a parte de largura e comprimento da propriedade, matematicamente ele vira aquele degradê de cores. Né? Essa interpolação ela pode ser utilizada para você preencher dados também na tua amostragem de dados se você tiver um número grande de gaps, de vazios. Tá? E aí eu preciso também selecionar as amostras aleatórias a serem utilizadas nos treinos e testes. Por quê? Porque eu vou treinar o meu modelo com uma amostra, mas a outra amostra tem que servir para testar, para falar, realmente, aquilo que foi usado para o treino, no teste também confirmou o mesmo nível de eficiência, de acerto. Tá? E isso tem que ser gerado de forma aleatória. Se eu pegar a amostragem sequencial, eu corro o risco de viciar o meu treino e atrapalhar o meu teste e vice-versa. Tá? Fazer com que o teste dê certo mesmo sem o treino ter sido bem cedido. Tá? E aí,
Data Preparation, que seria a próxima etapa, eu vou agora fazer o pré-processamento. Aliás, nessa etapa ainda, desculpa, é fazer o pré-processamento, né? Onde eu avalio, né, eu defino, desculpa, os métodos de avaliação dos modelos, para que na etapa que vem a seguir, eu possa avaliar o desempenho dos experimentos, antes de eles serem avaliados pela equipe de negócio. Tá? E aí, pontos importantes. Eu preciso tratar os nulos e dados inconsistentes, criação de dados quando necessário, tá? Interpolação aí, seleção de atributos relevantes para o modelo. Tá? E atributos é assim, por exemplo, tá? Eu tenho, sei lá, o atributo é diferente, tá? De dado geral. Eu tenho alguns elementos, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, o dataset do Iris, tá? Que é muito conhecido, que é um dataset, uma amostragem de dados, onde eu tenho lá medidas de sépalas e pétalas, que seriam a largura e comprimento de sépalas e pétalas, de três, como é que chama? Espécies diferentes de flores. A versicolor, agora esqueci as outras duas, tá? Atributo, para mim, por exemplo, é um elemento que eu vou avaliar. A versicolor, então é um atributo. Eu preciso identificar esses caras para poder testar. Tá? Deixa eu ver, não tem mais nenhuma dúvida por enquanto. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Seleção da amostra. Eu preciso selecionar a minha amostra nessa etapa. Tá? E métodos para avaliar o meu modelo. Aí, esses métodos, viu, Jonathan, que eu comentei, que eu conheço, já ouvi falar, mas eu não sei explicar a fundo como é que eles funcionam. Mas são métodos estatísticos para avaliação. Tá? Que é a acurácia, a precision, a recall, a F1 score, cross validation, são formas de você verificar se o modelo é o modelo que você vai ter o resultado que você espera. Né? E aí vem o modeling, que seria a modelagem, responsável por definir quais modelos testar e quando os seguintes passos são documentados. Eu preciso documentar qual é o modelo escolhido para poder usar como técnica, né, de transformação, qual o motivo da escolha, né, são argumentos relacionados aos dados que justifiquem a escolha dos modelos. Tá? Eu preciso avaliar o modelo, né, ou seja, eu preciso ter uma descrição de acordo com o modelo escolhido, de um plano para treino, teste e avaliação do modelo desenvolvido. Tudo isso aqui vai acontecer antes de eu poder realmente gerar a transformação. Tá? A descrição do modelo, então, após o treino e calibração do modelo, eu preciso descrever o resultado obtido, o comportamento do modelo e as métricas adotadas. Ou seja, não é simplesmente pôr para rodar algum algoritmo e depois só olhar também, não. Tá? Não vou só olhar nos gráficos, eu vou usar técnicas, tá, mais profundas para poder ter certeza de que esses dados estão dando os resultados que são esperados. Tá? E aí vem a validação. A validação, ela envolve a avaliação dos resultados. Eu já gerei os resultados de forma organizada. Está aqui, estou descrevendo o modelo. Aí eu vou avaliar. O levantamento de todas as possibilidades de variação. A análise sobre a existência de algum fator que tenha sido negligenciado, que pode levar à primeira etapa novamente. Tá? Então, se der algum problema nessa etapa, eu posso voltar lá no começo. Tá? Caso o modelo não atenda algum objetivo meu, tá? Ou o desempenho que eu espero. Tá? E ao final dessa etapa, eu preciso revisar o processo de avaliação, focando nas perguntas. O modelo foi construído conforme esperado? Foram utilizados apenas atributos permitidos ou disponíveis para análises futuras? Tá? E aí, se tudo isso estiver legal, eu vou para a última, que é o deployment, que é a produção. Eu vou colocar isso para ser utilizado de forma contínua. Tá? Então, é a hora que o modelo é implementado em um protótipo, sendo enviado para o uso em produção e acompanhado para a verificação de desempenho em relação à área de negócio. E é nesse momento que as decisões são tomadas da empresa com o objetivo de reduzir custos, aumentar a produtividade e aumentar a lucratividade. Tá? Bom, já falamos sobre dois, esse terceiro aqui não é tão longo, era só o segundo que era mais longo. Tá? O SEMA, Sample, Explore, Modify, Model e Access, é um novo método, um novo modelo, tá? E esse modelo, esse método de exploração de dados, foi desenvolvido pela SAS. A SAS é uma das grandes fabricantes de softwares para data science, para ciência de dados. Tá? E eles criaram o método deles. Tudo bem? E aí, esse método, eu vou pedir para vocês pesquisarem mais 5 minutinhos.
às 18h06 a gente volta a conversar, tá bom? Ô, professor, esse SEMA é muito parecido com o outro que você mostrou, né? Ou não? Ele lembra um pouco, mas ele não é feito pela indústria, mas sim por uma empresa que presta serviço para a indústria. Mas ele tem uma mescla de TI com indústria no sistema, tá? Sim, foi feito pelo SAS, né? Isso. A Legal. SAS. Empresa que só mexe, ela, na verdade, ela é forte nessa área de software de data science, ciência de dados, tá? Software de mineração de dados. Tá? E ela traz um pouco da visão do TI, né? O método, mas traz também um pouco da visão de negócio, porque ela é desenvolvida em cima de uma ferramenta que é uma ferramenta de negócio. Sim, sim, legal, professor, valeu. Tá? Até aqui a gente já entendeu como é que funciona o KDB, como é que funciona o CRISP-DM, agora a gente vai entender como é que funciona o SEMA. Tá? Então, o SEMA, na verdade, é um acrônimo para Sample, Explore, Modify, Model, Access. Seria mostrar, explorar, modificar, modelar e avaliar. Aqui é mostrar, tá? Eu acho que seria mais conveniente aqui deixar como tradução, tá? Bom, continuando. SEMA, então, foi definido pela empresa SAS Enterprise Miner, que usa que propõe uma sequência lógica para o uso da ferramenta de mineração de dados desenvolvida por eles, tá? A primeira fase deste método, que é o sample, consiste na separação da amostra com significância suficiente para a extração de informações que serão obtidas através da análise de dados, ou seja, seria a seleção dentro do KDD. Tá? E aí, depois disso, ainda dentro disso, desculpa, as amostras podem ser usadas em momentos diferentes do processo que envolve o treinamento, a realização dos testes e a validação dos dados. Então, essas amostras elas vão participar de outras etapas. Tá? No Explore, eu vou buscar tendências de erros e anomalias presentes nos dados através de recursos gráficos, BIs. Tá? Com isso, eu visualizo os outliers e uso algoritmos estatísticos que permitem a identificação de tendência de erro. Eu elimino isso nessa etapa. No Modify, é onde eu vou proporcionar. Então, aqui, no Explore, seria o equivalente ao tratamento de dados. Tá? O pré-processamento, o tratamento de dados. Tá? No Modify, é a etapa que eu vou fazer a transformação e preparação dos dados para depois aplicar os modelos de extração de conhecimento. A diferença desse daqui é que o modificar seria um processamento, um tratamento de dados um pouco mais encorpado, onde eu entro aqui com não somente com processamento para limpeza, extração de erros e tudo mais, mas processamento também de classificação, seleção, né? Aqui eu já começo a aplicar algoritmo matemático e estatístico. Mas aqui no modelar é que eu vou pôr para rodar os modelos mais encorpados. Tá? Seria a parte do KDD, desculpe, do KNN, né, do Camins. Tá? Eu ponho para rodar aqui, por exemplo, um algoritmo de machine learning, deep learning. Aqui eu ponho para rodar um algoritmo mais pesado. Aqui é mais para ajustar os dados, tá? No Modify. Tá? E aí, nessa parte aqui, é o equivalente àquilo que a gente vive no KDD chamado de mineração de dados. Tá? O propósito agora é definir, de acordo com o problema, se os dados, né? Perdão. Aqui é definir um modelo adequado, tá? De acordo com o problema e os dados disponíveis para análise. Por fim, nesse método, eu tenho a avaliação,
tá? Que seria a etapa responsável por validar os resultados, né? Através da avaliação dos resultados obtidos pelos modelos propostos na etapa anterior. E aqui eu uso como referência utilidade, confiabilidade e desempenho para saber se está de acordo com aquilo que eu esperava. Tá? E é sugerida a aplicação de modelo em conjunto de dados, em um conjunto de dados diferente do utilizado para a criação do modelo, desculpa, aplicação do modelo em um, tá, tudo bem, aqui está redundante. Na verdade, aqui é sugerido, isso aqui ficou um errinho aqui no texto, mas é sugerido eu aplicar o treinamento, desculpa, o teste com um conjunto de dados diferentes dos usados no treinamento, tá? E assim eu verifico se os resultados desejados foram obtidos mesmo em situações distintas, tá? Depois eu vou corrigir esse texto aqui só para não ficar errado, para depois compartilhar com vocês, tá? E aí, existe uma última técnica aqui, que na verdade é só uma implementação resumida daquilo que eu venho observado que é importante. Isso aqui eu desenhei, peguei uma imagem na internet, essa imagem azul estava na internet, eu excluí todos os textos dela e escrevi no Photoshop textos que eu achava mais conveniente. Eu tenho a identificação do problema, a identificação da origem de dados, isso aqui seria o Business Understanding, eu não tenho isso dentro do KDB. A identificação da origem dos dados, também isso aqui é importante, a gente não faz nem no KDB nem nos outros, eu preciso saber onde estão os meus dados para depois focar os meus esforços em concentrar esses dados em um único lugar. Aí concentrar os dados em um único lugar, limpar e normalizar, criar modelos e transformar, testar e validar os modelos, visualizar, né, os modelos com BI, então seria a visualização final após a validação, isso aqui seria o equivalente já à produção, para que eu pudesse, aliás, a produção e a tomada de decisão seria aquilo, a visualização dos dados e a tomada de decisão seria aquilo que seria equivalente à produção, tá? E aí eu coloquei isso como um ciclo de vida de um estudo de Big Data, né, segundo o meu entendimento, tá? E aí acabou aí a aula de hoje, extrapolamos 11 minutos de uma hora, não sei se era uma hora que vocês estavam costumando utilizar como tempo para esse tipo de aula, mas de qualquer jeito, chegamos aí ao horário de 6 horas e 11 minutos e concluo agora essa aula. Espero que vocês tenham entendido e estou à disposição para tirar qualquer dúvida se vocês tiverem. Tem um detalhe, tá? A parte de atributo até estava dando uma olhada aqui, eu me confundo muito com esses nomes, tá? Na verdade, isso aí vocês vão entender melhor na hora de visualizar o conceito de data mining, ou mesmo olhar um estudo mesmo, pôr na mão na massa e fazer o estudo do IRIS, vocês vão entender a diferença entre features, entre esses tipos de... Quer ver? Tá aqui, na verdade tem dado, tem feature, tem... Né, são vários os termos. Eu me confundo um pouquinho disso aí, mas na hora de pôr a mão na massa a gente vai entender melhor. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Tá bom? Não, só perguntar se alguém tem dúvida. Quer fazer algum comentário, alguma observação? Fica à vontade. Não, professor, achei muito bacana. Acho que a gente realmente tem que entender como funciona nesse ciclo, e porque muitas vezes a gente pensa que é só coletar os dados e sair, meter lá no, sei lá, dar um mini tratado e que já tá tudo certo, né? Acho que não é assim que funciona, acho que foi bom entender, né? Aí agora pegar um pouco mais na prática, como que faz isso. Muito, muito bom. Eu acho que o próximo passo, Jonathan, é observar os tipos de processamento estatístico que você faz, né, para selecionar, para classificar. Esses processamentos que envolvem tanto aquele processamento um pouco menos robusto desse último método, que é o SEMA, né, que seria a parte do Modify, como também aqueles que são do Model, né, que seriam os modelos. O Gabriel falou que queria, né, seguir nessa direção aí, talvez ele tivesse alguma coisa para compartilhar no grupo. Eu acho que o caminho agora é olhar para esses algoritmos. Tá? Inclui-se nesses algoritmos o KNN, o Camins, o DBScan, né? São vários algoritmos que têm propósitos diferentes, tá? Aliás, desculpa, propósitos semelhantes, mas com formas diferentes, tá, de fazer. E alguns têm relação com, por exemplo, na hora de fazer
a classificação, né? Eu posso fazer a classificação por proximidade, eu posso fazer a classificação por densidade. Então, se eu não me engano, o KNN é por proximidade, o DB-Scan é por densidade. Ele começa a calcular um valor, um parâmetro de densidade de acordo com o número de elementos que estão concentrados naquela região, entendeu? Aí ele cria um ponto, né, de referência ali, que tem um nome, agora me fugiu o nome. Agora me fugiu o nome, um centroide. Tá? Ele cria um centroide ali, tá bom? Legal, professor. Bom, muito obrigado aí. Acho que passamos aí 15 minutos. Vamos estar 15 minutos, vamos estar encerrando aí. Pode ser, professor? Pode? Tá Então, ótimo. perfeito. Obrigado. Não, eu que agradeço, professor, pela ajuda aí, pelo apoio. É muito legal aí que vocês já tentaram trazer esse projeto à tona. Acho que isso é uma coisa que vai ser muito bom para a FATEC como um todo, né? Para poder realmente incentivar a alunos a ajudarem alunos, né? Tanto a professores também e por aí vai, tá? Então, só para finalizar, estarei enviando aqui o relatório. Se vocês puderem preencher esse relatório rapidão, eu já estarei mandando a lista de presença, tá bom? Mas primeiramente preencho aí, dá uns 2 minutinhos e depois, logo em seguida, eu estarei mandando presença. Fechou, galera?